vou pregar só do versículo 9 até o versículo 11, mas para entender melhor, acompanhe comigo, por favor, Atos 8, 7. Atos 8, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários... Miguel, está alto aqui. Samuel, retorno meu um pouquinho, só um instantinho, já deu. Só um pouquinho de retorno aqui, está bem alto o retorno. Vai para cá, fica vendo a mágica, dá, você pega, para. Vai caçar a mesma coisa, eu pego, vai que eu pego, passa. Viu, João? Ele quer falar junto comigo, né? Volta aí, por favor. Acho que... Pode baixar mais um pouquinho aqui, só, Samuel. Retorno aqui para mim. Pouquinha coisa. Alô, som. Não sei se abaixou, mas tá bom, vamos lá. Atos 8, 7. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos, aleijados, foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Até aí, tá bom. A gente está dando continuação às nossas pregações no livro de Atos, nos cultos de quarta-feira. E lembrando, qual que é o contexto aqui? Anteriormente, as duas pregações eu estava falando a respeito de evangelismo. Era isso que estava acontecendo, lembra? Aquelas pessoas foram dispersas por conta da perseguição, e sendo dispersas, diz a Escritura que elas iam por todo lado, tagarelando, falando a palavra de Deus. E a consequência disso é que muitas pessoas se converteram, e o cristianismo, no século IV, alcançou todo o Império Romano, inclusive sendo a religião oficial do Império Romano, graças a pessoas comuns como nós, que não se deteram em suas casas e falaram daquilo que Jesus fez na vida delas. E aqui nós veremos, mais uma vez, Satanás tentando usar de todos os métodos possíveis para barrar o crescimento da igreja. Você lembra? Em Jerusalém, os discípulos foram presos. Diz a Escritura que Estevão foi morto. Perseguição, oposição para todos os lados. E agora aqui em Samaria, a forma de perseguição é diferente. A perseguição à igreja, ou melhor, o levante de Satanás, ele começa com um mágico. Alguém fazia alguns tipos de magia, e o Satanás começa a usar este homem para tentar perseguir a igreja, algo como se fosse, de fato, misticismo, ocultismo e coisas afins, a gente sabe como que é. Satanás agora ele não usa a perseguição, mas ele vai usar da dissimulação para tentar enganar as pessoas. O que é dissimulação? É algo que se parece com o que é verdadeiro, mas as intenções, as motivações são totalmente diferentes. E vocês verão, em toda a história da igreja, vocês verão em nosso tempo, em toda a história, que falsas conversões e falsos obreiros sempre foram uma realidade no meio religioso. Sempre. Sempre foram uma realidade. As epístolas, na verdade, elas são um combate, na maioria das vezes, a falsas doutrinas, falsos homens e falsos cristãos que entram na igreja do Senhor. Portanto, você não pode acreditar em tudo que você vê e acreditar em tudo que você ouve de primeira e ter como certo. É necessário que venhamos a comparar com a palavra do Senhor, pois onde Deus semeia a sua semente, o diabo sempre vai plantar o joio. É assim que funciona a vida. Onde nós vemos cristãos verdadeiros, sempre veremos as suas falsificações. E esta noite eu vou dar alguns exemplos aqui. Todavia também veremos que o misticismo, a mentira, a enganação, ela de fato cai por terra diante do evangelho verdadeiro. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui essa noite. Põe ali, por favor, o primeiro, meu filho. Primeiro, a diferença entre o poder de Deus e o poder do diabo. Pastor, como assim? Poder do diabo? Sim. É nisso que muitos cristãos, por vezes, erram. Eles acham que o diabo não tem poder nenhum. Eu sei que vivemos em uma época de extremos, né? Ou as pessoas ignoram por completo a força e o poder do diabo, ou alguns o exaltam demais, achando que ele tem todo o poder, inclusive maior que Deus.
Não sei se vocês já viram, tem uma figurinha na internet, roda bastante, né? Que tipo assim, está Jesus de um lado, Satanás do outro, e os dois disputando uma queda de braço ali. É claro que aquilo é um absurdo. O nosso Senhor já venceu. Mas dizer que o diabo não age, que ele não tem poder. Paulo diz, eu quis ir até vós, mas o diabo embarrou a porta. Ora, se o diabo conseguiu barrar a porta de Paulo, vou dar mais um exemplo. Lembra no Antigo Testamento? Diz a Escritura lá em Êxodo que Moisés chega diante de Faraó e dos magos, e então ele joga o seu cajado no chão, o seu cajado se transforma em cobra. O que os magos de Faraó fazem? O que os feiticeiros fazem? Exatamente a mesma coisa. Não era uma cobra falsificada, não, era de verdade. Depois diz a Escritura que ele coloca a mão no peito e a mão fica leprosa. Os magos de Faraó fazem a mesma coisa, copiam aquele prodígio. Ele toca a água vira sangue. Diz a Escritura que os magos de Faraó fazem exatamente a mesma coisa. Não foi suco de groselha, não, era sangue. Ou seja, eles fizeram exatamente o mesmo. Simão, ele era alguém extremamente popular aqui na sua época. Popular, mas não convertido. Ele era um espetáculo para aquelas pessoas que estavam ali. Todavia, ele não era um cristão genuíno. Ele podia ser alguém extraordinário, mas ele não era autêntico. E é isso que nós veremos constantemente a Escritura combatendo. Este homem, ele era alguém que amava os holofotes, amava ser reconhecido pelas pessoas, todavia a verdade não estava em sua boca. E a Escritura vai nos incitar a, de fato, combater esse tipo de coisa. Ai, pastor, não pode falar mal. Não, a Escritura diz que devemos ser combativos. Como assim? Você está vendo algo errado e você se cala. Imagine que você fosse um médico e você está atendendo um acidente de 2 ônibus. 2 ônibus bateram lá, dezenas de pessoas espalhadas. E então você vê que você fez um juramento para ajudar as pessoas e você está fazendo tudo aquilo que você pode para salvar vidas. Mas você consegue, de repente você olha para o seu companheiro ali do lado, também médico, e você vê que ele aproveita do estado de inconsciência daquelas pessoas, de desmaio, ou alguns, né, de muita dificuldade, muita dor. Ele começa a ajudar sim, mas ele aproveita, tira a carteira, pega para si, desabotou um relógio, põe dentro do jaleco. Se você é um bom médico, um médico honesto, e você vê um outro médico fazendo esse tipo de coisa, você não pode se calar. Se você se cala, você é conivente. Você está, na verdade, concordando. E a mesma coisa em relação ao Evangelho, por isso que veremos aqui, constantemente, não apenas em Atos, mas em toda a Escritura, este combate diante daqueles que são falsos. O falso é sempre dissimulado, como nós vemos aqui. Ele parece que é verdadeiro. Porque, convenhamos, se ele pelo menos não parecesse verdadeiro, não enganaria ninguém. Quantos aqui já pegaram nota falsa de dinheiro? Já pegaram? Triste, né? 50 ainda, nossa, dói na alma. Por que às vezes você foi enganado? Porque a nota falsa se parece com a verdadeira, em tamanho, em cor. Eu tenho um amigo de Itu que uma vez tivemos um trabalho no quartel, e Itu tem uma mania de ser tudo exagerado, né? Apesar que Taubaté está ganhando de Itu agora, né? Mas Itu tem a fama de ser tudo exagerado. Ele levou uma nota de R$100 desse tamanhão, assim. Ó. Ele já disse de onde ele veio, só com aquela nota, né? Mas ninguém é enganado com uma nota desse tamanho. Nós somos enganados com aquilo que se parece. É exatamente o que a Bíblia vai dizer que nós devemos ter muito mais atenção. É necessário que o falso se pareça, porque do contrário ninguém seria enganado. A diferença básica, para que eu e você vejamos de fato aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo, talvez a melhor definição a respeito deste assunto aqui, põe ele, por favor. O Warren Wiersbe, ele vai dizer assim: o poder das mágicas, ele comentando a respeito desse texto aqui, o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás e era usado para engrandecimento próprio, enquanto o poder dos milagres de Filipe vinha de Deus e era usado para glorificar a Cristo. O que nós veremos aqui na continuação, se Deus quiser, a partir da semana que vem, é Filipe fazendo grandes coisas, grandes milagres usados por Deus, usado por Deus para que Deus fosse glorificado. Simão é totalmente diferente. E uma das formas de se perceber o falso é, de fato, nós olharmos quem mais parece diante deste milagre, diante desta igreja, diante deste homem que fala. É Deus que é glorificado ou é o homem que está sendo exposto ali? Hoje, assim como na época da igreja primitiva,
Assim como havia Simão, hoje em dia o falso evangelho, ele continua sempre usando a mesma tática. Ele é centralizado no homem, o tempo todo. Se você vê propagandas do tipo, venha, fulano vai orar e você vai ser curado. Cuidado. A ênfase está mais na pessoa do que em Deus. Tome cuidado. E uma das formas disso ser difundido, através hoje da religião, é principalmente por conta do misticismo religioso. E isso tem aos montes na igreja cristã. Porque se Simão usava suas artes mágicas, hoje o que nós vemos é o falso evangelho, o evangelho do misticismo, espalhado para tudo que é lado. Quantas pessoas já vieram de, principalmente, igrejas neopentecostais, para a nossa igreja, e me relataram cada absurdo que eu disse, não é possível. Como assim vocês caíam nesse tipo de coisa? Não é difícil nós vermos homens, líderes, que vendem a fé, que comercializam aquilo que é sagrado. De fato, como diz Paulo, mercadores do evangelho, que estão preocupados apenas com dinheiro. Você pensa que isso acabou lá na época da igreja católica com as indulgências, que aquilo lá que era um absurdo? Não era, mas de jeito nenhum. A única diferença é que os falsos cristãos de hoje, que seguem este caminho de Simão, eles trocaram o terreno no céu, lá do catolicismo, na Idade Média, pela rosa ungida que você põe na porta da casa, e toda a maldição vai para a rosa. Se você analisar só de forma lógica, como que pode a pessoa acreditar num absurdo desse? Né? Tem que estar cego, cego. Ou a pessoa psicologicamente sendo enganada. Porque uma vez eu estava uma moça, ela veio à nossa igreja, pastor, eu preciso de uma oração na minha casa. Eu fui na outra igreja, peguei a rosa, que oraram no monte, coloquei em casa e o pastor falou, toda maldição vai para a rosa vai murchar. Pastor, 2 dias a rosa estava murchinha. Falei, criatura, claro que vai murchar, ela não está no pé, não está na água. Você esperasse o quê? Que virasse uma roseira plantada na porta? Mas olha o nível de engano das pessoas. Como que elas são totalmente enganadas? É o óleo ungido que veio de Israel. Uma vez uma moça, ela mostrou para mim um saquinho de terra. Ó, pastor, essa terra que o pastor falou trouxe lá de Israel, que ela é poderosa. E era uma igreja muito grande, né? Falei, irmã, ele distribuiu milhares desse saquinho, não foi? Então, ele fez tanto buraco em Israel que eu acho que chegou lá no núcleo da terra. Como você acredita num negócio desse? Só que as pessoas, elas são enganadas o tempo todo. Passe pelo corredor aqui do Vale do Sal, a oração do pastor poderoso. O evangelho, ele se tornou um produto. Veja como isso é a realidade em muitas igrejas. O evangelho se tornou um produto. O púlpito é apenas um balcão onde se negocia. A igreja virou basicamente uma praça de negócios, onde os membros são os consumidores e o pastor é o estelionatário, que está apenas preocupado em arrancar o dinheiro das pessoas. Todavia, só há quem compre esse tipo de coisa, esse tipo de ideia, esse tipo de bênção, esses objetos. Só há quem compre, ou melhor, só há quem vende, porque de fato há alguém que compra. É sempre assim. Há pessoas falsas dos dois lados, sem exceção. O objetivo maior, infelizmente, de muitos lugares hoje, é apenas a arrecadação. Igrejas que giram em torno de arrecadar. Quanto mais dinheiro, mais abençoado é o culto. Eu falo para você que tem irmãos que já vieram para a nossa igreja, que eles, de igrejas assim, que diziam exatamente isso. Olha, nosso culto hoje foi uma bênção, porque arrecadamos X. Nosso culto hoje não foi tão bênção, porque a gente arrecadou pouco. Eles não medem pela transformação de vida das pessoas, pelo caráter sendo transformado, por famílias sendo restauradas, mas eles medem por conta do quanto arrecadou. E ambos os lados pecam, tanto pastor como ovelha, ou no caso, né, estelionatário e o consumidor contumaz. Os dois lados estão errados. Uma vez uma moça dizia para mim que ela foi processada em determinada igreja porque o pastor havia prometido de que se ela desse X reais, em 2 meses o dinheiro dela ia triplicar. Eu falei, 2 meses seu dinheiro ia triplicar? Qualquer um que sabe que o mínimo de investimento sabe, não existe nada parecido com isso. Nada. Como em 2 meses seu dinheiro triplica? Não existe. Daí você pensa assim, pastor, tadinha dessa mulher, ela foi enganada. Não, não foi. Ela não vale nada tanto quanto o pastor. Porque o objetivo dela não é ver o reino de Deus sendo expandido. O objetivo dela era financeiro. Rende mais que bolsa de valores. Óbvio que rende.
2 meses, 3 vezes mais, quem que não quer? Antigamente, eu tinha mais dó desse tipo de pessoa, né? Enganada. Hoje em dia eu vejo que elas têm o mesmo coração, têm o mesmo pensamento, servem o mesmo Deus, Mamon, e não o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não suportarão a sã doutrina, se entregarão a mestres segundo as suas próprias cobiças. Atraímos normalmente pessoas que são parecidas conosco. Falsos cristãos, como Simão, atuam hoje no meio da igreja, porque o número de falsos crentes é enorme. Segundo e último para encerrar, põe ele, por favor. Segundo princípio, o ocultismo evangélico moderno. Olha comigo, versículo 9, novamente, por favor. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, né? Ele se afirmava, primeiro começa por aí, ele se afirmava. Mas essa expressão que artes mágicas, traduzida do grego, de fato tem a ver com prática de magia, feitiçaria, algum tipo de atos de encantamento. Era isso que este homem aqui fazia. E Simão, ele era famoso justamente por isso. Magia, feitiçaria. Nós vemos na Escritura também, por exemplo, necromancia. Necromancia, né? A consulta aos mortos. Lembra aquele episódio lá em 1 Samuel 28, onde Saul, ele consulta Samuel, que já havia morrido, o profeta Samuel, e as pessoas dizem, está vendo? Samuel respondeu. Não, era um demônio naquela situação. Era um demônio. Talvez o paralelo para nós hoje seria Chico Xavier. Que eu não entendo também, né? Que ele vivo falava com os mortos. Agora morto fala com os vivos. Precisa escolher qual plano ele quer ficar. Não dá, né? Não dá para entender. Mas se antes a feitiçaria e a magia eram praticados por pessoas como Simão, muitas igrejas hoje continuam praticando algo chamado ocultismo. Pastor, o que seria o ocultismo? O estudo daquilo que é oculto, em comparação àquilo que é claro, àquilo que é mensurável. Você não tem noção. Pastor, de que forma eles fazem isso? Quantas pessoas, quantos pastores, quantas igrejas tentam o tempo todo desvendar significados ocultos da Escritura? Ed René, essa semana soltou mais uma pérola, né? Que lá não tem nem que você se espantar mais, não tem nem por que se espantar, dizendo que a Bíblia ela tem os seus segredos profundos, e isso nós ouvimos da boca de inúmeras pessoas, normalmente falsos. Que história que é essa de segredos profundos? Ora, o que está escrito é o que está escrito e pronto. É tão absurdo que eu ouvi de professores de seminário, em aula, dizendo assim, o texto, ele tem, por vezes, 4 sentidos, e pode chegar até 7 sentidos. E eu, na minha cabecinha ali, eu ficava pensando, né, mas como que eu vou saber qual que é o verdadeiro? Como assim? Então, eu li uma passagem, ela tem 7 significados diferentes, como que eu sei qual que é o verdadeiro? E então você vai crescendo em maturidade, em conhecimento, você começa a ver. É um absurdo esse tipo de coisa. Nós, de fato, acreditamos que o texto ele tem apenas um sentido. O sentido daquele que o autor quis passar para as pessoas a quem ele enviou a carta, a quem ele escreveu. Apenas esse. A aplicação muda de acordo com a idade, de acordo com o tempo, sim, mas o sentido é o mesmo. Quando a Bíblia diz que não deve mentir, ela está dizendo que você não deve mentir. Ó, revelação, hein? Revelação do óbvio. Quando a Bíblia diz que não se deve adulterar, é porque não se pode adulterar. Quando a Bíblia fala sobre o pecado, é que não se pode pecar. É claro, né, que nós mudamos ali a aplicação, isso é verdade, mas o sentido é o mesmo. Lembre-se, qual que era a tônica da mensagem de Jesus Cristo? Eles resumem 3 anos de pregação de Jesus Cristo em apenas uma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando você vai pregar sobre arrependimento de pecado, só há um sentido. A pessoa deve mudar de vida aquilo que ela está fazendo de errado. Só que é claro, dependendo de quem você conversa, você vai aplicar de forma diferente. Se eu falo com um adulto, eu vou dizer, não minta, largue o adultério, faça aquilo que é correto. Se eu vou falar a uma criança, eu vou dizer, pare de desobedecer os seus pais.
Ora, birra é algo que não se deve fazer. Eu só vou mudar a questão da aplicação, mas o princípio é o mesmo, arrependimento de pecado. Há alguns princípios que são extremamente básicos para a interpretação da Escritura. Primeiro é esse, né? O texto tem apenas um sentido. Apenas um sentido. Não tente ficar inventando. Olha, e eu achava bonito antes, nossa, é triste, mas eu achava bonito, né? Eu li às vezes assim, lendo esse texto, Deus falou o seguinte comigo. Não, mas como assim Deus falou comigo? Se Deus falou algo comigo diferente daquilo que Ele falou com o autor, Ele não falou comigo. O sentido é apenas um. Um princípio básico também é não se fazer doutrinas com base em parábolas. Este é o erro de muitos, né? Eles pegam parábola. O que era a parábola em si? A parábola era apenas uma ilustração, normalmente com algo contemporâneo, local ali, de uma verdade fundamental, de um ensino. Agora as pessoas querem pegar a parábola e fazerem uma doutrina, né? De cada coisa queria dizer algo. Eu vi uma vez sobre a parábola do bom samaritano. O pastor ele veio dando um significado para cada coisa. O jumento significava isso. As 2 moedas, jejum, oração, a hospedaria, tal coisa. Não sei o que, gente, que mentalidade. Como assim? É um absurdo. Sabe qual é o outro princípio basilar fundamental para você entender a Escritura? A Bíblia explica a Bíblia. Isso é fundamental. Isso aqui vai te ajudar a se livrar de muitas enrascadas. Você entender o princípio ali, né, de entender do maior para o menor, em que sentido? Você não pega um texto difícil e tenta, à luz daquele texto difícil, interpretar o restante da Escritura. Não. Se você acha um texto difícil, você vai nos textos mais fáceis, naquilo que a Bíblia diz de todas as formas possíveis. Então, à luz do contexto do livro, do Testamento e da Bíblia, você começa a enxergar aquele versículo a princípio difícil. É assim que se faz. Eu já cansei de dar esse exemplo, mas vou dar de novo. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, agora acho que tem em São Paulo também, está abrindo para tudo que é lado aí. Igreja contemporânea. O que é essa igreja? A igreja que ela pega aquele princípio de Davi. Lembra quando Jonatas escreve para Davi? Ele diz assim, Davi diz, o amor de Jonatas para comigo era maior que o amor de mulheres. Se você pega só esse versículo isolado, gente, no tempo que a gente vive, não tem como, né? Davi morre de afronha, não é possível. Como assim? O amor de Jonatas para comigo é maior que o amor de mulheres. Mas se você, em vez de pegar apenas este versículo, você procurar saber o que a Bíblia diz em todo o seu contexto, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, o que a Bíblia diz a respeito do homossexualismo, você vai ver que nunca é de forma positiva. Nunca, nunca, nenhuma vez. Você vê Paulo em Romanos dizendo, né, que maldição, Deus os entregou às paixões infames. Deus os largou para que pudesse ter relações homem com homem, mulher com mulher. Você vê no Antigo Testamento o tempo todo a condenação do homossexualismo. E como assim? Aquele versículo está dizendo que, não, é de fato provado que o homossexualismo é bíblico. É um absurdo. Além do mais, se você ver o histórico de Davi, pelo amor, gente, é difícil você dizer que Davi tinha uma quedinha por homem. Pelo contrário, era um sem vergonha que pegava um monte de mulher, inclusive a que não era dele. Tinha um monte de mulher, mas viu isso. Rapaz, aquela Betseba ali não é minha, mas eu dou um jeito. Então você deve pegar sempre assim, do maior para o menor. Portanto, meus irmãos, não deem ouvidos a quem vai além da Escritura. Não deem ouvidos a quem diz, eu porém vos digo. Não, de jeito nenhum. Não deem ouvidos a pessoas que centralizam, de fato, a glória em si e não em Deus. Em pessoas que acham que a oração dela tem algum poder e não o Deus que faz as coisas do alto. Não dê ouvido a esse tipo de pessoa. Para encerrar, Justino Mártir, ele é nativo de Samaria, e ele de fato testifica, né, contemporâneo ali, que Simão, ao se mudar para Roma, ele continuou com suas mentiras e continuou enganando as pessoas. E não apenas isso. Né? Algumas lendas posteriores, daí eu não posso afirmar que é certeza, mas algumas lendas posteriores, pelo menos muitos escritos, dizendo que Simão ele se tornou o arqui-inimigo do cristianismo e ele era tão mentiroso com essas suas artes mágicas que ele disse assim,
enterrem-me, e vocês verão que no terceiro dia eu ressuscitarei. E os seus discípulos de fato fizeram isso, o enterraram. E ele está lá até hoje, não voltou. Não voltou. O problema é que o povo sempre amou picaretas assim. Porque picaretas prometem aquilo que as pessoas adoram ouvir. Adoram ouvir. Então, essa união aí. Versículo 10 e 11, para encerrar, vai dizer assim: e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o Deus que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Picareta, popular e enganador. Eu não estou falando do nosso atual presidente, estou falando de Simão, tá, gente? Estou falando aqui de Simão. Mas veja, não se deixe enganar. Não se deixe enganar por pessoas assim. Lembre-se, falsos também fazem milagres. Só que eles são dissimulados. Pode até sim, há um sinal evidente. Todavia, ele é como Simão. As motivações são totalmente diferentes. A glória nunca é para Deus, como nós veremos Filipe, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Tudo que ele fazia, que Deus seja glorificado. Agora, o falso, ele faz e ele quer o holofote para si. Ele quer o aplauso para si. Não glorifica a Deus. Portanto, não dê ouvido a essas pessoas. Que Deus possa, de fato, dar a mim e a você discernimento. Discernimento. Para, em um mundo onde tantas bocas falam, que o nosso ouvido possa ser espiritualmente refinado para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo. E assim não sejamos enganados. Amém, meus irmãos?